IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, no momento em que nos propomos difundir o Teu Evangelho, faze que, inspirados na Tua infinita misericórdia, possamos estender Teus ensinamentos até aqueles irmãos nossos que, ainda presos às sombras da maldade e da indiferença, resistem aos propósitos transformadores da luz do entendimento. Que recebamos todos as bênçãos da paz, da harmonia e, sobretudo, do verdadeiro equilíbrio gerado pela prevalência do sentimento de amor e de fraternidade. Assim seja. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Nos controles de áudio e sonoplastia deste programa, IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca e Sementeira Cristã. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 616. A pergunta: Deus prescreveu aos homens em uma época o que proibiu em outra? A resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são infinitamente sábias, perfeitas e justas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Na sessão que responde a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada ouvinte Rita de Cássia, que não informou onde mora, que ouvirá a resposta à pergunta que formulou à equipe do IDEFRAN. Pode um centro espírita que se diz kardecista cobrar pelo que chamam serviço de orientação espiritual e outras atividades? Minha prezada Rita de Cássia, vamos esperar um pouquinho para ouvir a resposta no final deste programa. Na obra psicografada por Chico Xavier a partir de ditados do Espírito Emmanuel, cujo título é o próprio nome do autor, deparamos com lições de grande sabedoria, das quais nos valemos para constituir o conteúdo central do programa de hoje. Para a grande parcela da humanidade, se falarmos da tarefa dos guias espirituais junto aos encarnados, muitos poderiam dizer: isso não interessa, porque trata-se de coisas do espírito. Mas creiam que isso muito tem a ver com o que nos cabe observar como preceitos ditados caridosamente, no sentido de trilharmos com segurança o bom caminho e fazer-nos efetivamente felizes. Os guias invisíveis do homem, porém, não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos nossos caminhos evolutivos sobre a face da Terra. É que o espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender,
Os espíritos mais elevados e livres do corpo físico estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos universais que lhes preocupam, mas estão acima deles. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas, psicológicas, antropológicas e outras que se destacam na atualidade, estamos apontando às criaturas o corpo de leis, das quais devem valer-se para nortear a sua maneira de viver. Nossas atividades no chão do planeta e acima dele são de colaboração com os nossos irmãos, no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, que constituirão a base sublimada das relações do homem e do espírito. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. O Espírito Emmanuel diz: todas as criaturas estão fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. E nós estamos fadados a conhecer aquilo que já conhecem aqueles que se acham à nossa frente na senda evolutiva. Por isso, para os que estão no chão planetário, a nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se os espíritos nos falam dos mundos superiores e felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se falamos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos já redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aqui na Terra a atenção e os estudos necessários. O orbe terreno não está alheio ao conceito universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o universo sem fim. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do nosso planeta, melhor, do vosso planeta, a triste mansão das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredoura quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos, intangíveis e invisíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do espaço universal. Como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a união dos membros sociais nas coletividades humanas, a Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como Marte, Saturno, Júpiter já atingiram um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, a vossa Terra tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior no plano universal. Os homens, portanto, não devem permanecer envaidecidos diante das nossas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual seu próprio coração, primeiramente, afinando-se com a lição de humildade e de amor
do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos mundos elevados. É assim, meus ouvintes, que a partir do preâmbulo que acabamos de ler e que fala das tarefas dos guias espirituais e valendo-se da sublimidade psicográfica de Chico Xavier, Emmanuel passa a dissertar sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Uma breve interrupção do tema central de hoje, para o nosso momento musical para reflexão. The Saint-Saëns, com a Orquestra de Câmara RGE, regência de Henrique Simonetti, o Cisne. O autor Emmanuel, no livro que leva o mesmo nome, inicia falando das almas enfraquecidas, dizendo: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, forçados pelos sofrimentos impiedosos. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferece a doutrina e sentiram que as tempestades abrandaram. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, os prantos recomeçaram. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e já sem o entusiasmo das primeiras horas, é comum ouvirem-se as suas exclamações. Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invadem-lhes os corações titubeantes e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade vacilante, na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas das superficialidades. Mas o moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade.
uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar as leis da natureza. A doutrina dos espíritos desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer, com as suas benditas claridades, os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os à fase brava das gerações dolorosas. Pergunta-se às vezes por que razão os espíritos esclarecidos, que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do planeta, não impedem as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinetes. Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dizem espíritas, dando-se-lhes o melhor auxílio, mas sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais ácidos desgostos. Daqui, diz o mentor, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas que nada sabem encontrar além das puerilidades, das futilidades da vida. Quando desencarna, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência que continua, sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a necessária naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para os espíritos desencarnados. O livre-arbítrio relativo nunca é descartado, nem no encarnado, nem no desencarnado. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam na existência passageira. E a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Almas enfraquecidas que têm muitas vezes sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade, que têm vertido lágrimas nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, devem buscar na fé os tesouros imperecíveis. Bem sei da intensidade da angústia e da resistência ao desespero. Ânimo e coragem! No fim de todas as dores, abre-se uma aurora de ventura imortal. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados à custa de insano esforço e de penoso trabalho, tece a alma a sua auréola de eternidade gloriosa. Eis que os túmulos se quebram e da paz, cheia de cinzas e sombras, dos jazigos emergem as vozes comovedoras dos que chamamos mortos. Escutai-as. Elas vos dizem da felicidade do dever cumprido, dos tormentos da consciência nos desvios das obrigações necessárias. Orai, trabalhai e esperai.
Palmilhai todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no Tribunal Supremo, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai, que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas as menores expressões dos nossos pensamentos. Amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade em todas as partes do universo. Abordando a essência do Evangelho, Emmanuel afirma que descrição alguma fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto, do que a de João no seu Evangelho, iniciada com a expressão "no princípio era o Verbo". Jesus, cuja perfeição se perde na noite dos tempos, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todas as eras aos agrupamentos humanos, e assim como presidiu a formação da Terra, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa de elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios na natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pôde abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco diferenciavam dos macacos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações da Terra os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres recém-chegados do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado de Deus oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua bondade e justiça misericordiosas. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade, na manjedoura, no Monte Tabor, no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o resumo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que desconhecem o Evangelho, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas regiões da terra, as irradiações do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, os interesses financeiros na religião,
O império da força continuam conspirando contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Aí, novamente, serão ouvidas as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Em nossos dias, a luta, a cada momento, recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam, e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando sobre a grande soma dos males atuais, todas as comunidades terrenas buscam remédios para as suas preocupações. Espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que se verifica na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária, como chave bendita que abre as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca e não recuse o trabalho que eleva para as alturas. No momento das dificuldades, há quem despreze as lutas, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e impede os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à improdutividade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Semelhante situação não pôde, todavia, eternizar-se para todos os espíritos, talhados todos para o superlativo aperfeiçoamento. Mais cedo ou tarde, eis que surgirá o instante da compreensão que os impele a contemplar o desiderato supremo da vida. A alma estacionária, até então refratária às lutas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as alturas. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação
é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Cada reencarnação é como se fosse um atalho nas estradas da evolução. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência, que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas e previstas na sublimidade da lei da natureza. A certa altura das suas considerações, o mentor maior de Chico Xavier pondera sobre os espíritos felizes, dizendo que são bem-aventurados todos aqueles que, ao darem os derradeiros passos no seu caminho, encontram a alvorada da paz luminosa e promissora. Nos celeiros da luz, reconhecem o pão da verdade e da sabedoria, porque bem souberam cumprir suas obrigações morais. Na sombra das árvores magnânimas que plantaram, com seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada nos amargores da terra. Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados e, interpretando fielmente as disposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros de Deus. E, finalmente, Emmanuel dirige-se aos que lerem as suas sábias considerações, chamando-os de meus irmãos. Homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo de vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres que em épocas diferentes vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a desilusão religiosa ante os problemas da evolução vos impele à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, à falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito de verdade em todas as regiões da terra. Os túmulos falam e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Eis aí a sublime união entre a terra e o céu. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfiança, sem receios, não como novos Tomés, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta verdes com o espírito de crítica, é preciso trazerdes um coração que saiba corresponder com um sentimento elevado a um raciocínio superior. Outros mundos vos esperam na imensidade,
onde os espíritos realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que na terra havereis de abandonar o exílio, onde chorais como seres desterrados. Que todos vós possais, no pôr do sol da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz que representará a vossa glorificação imortal. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. São notas, convites, informações, campanhas que visam recursos para a sustentação da assistência social das entidades espíritas e notícias do movimento espírita em geral. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode valer-se desse espaço para divulgar suas campanhas. Você pode valer-se também da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A livraria o Clube do Livro Espírita do Idefran tem como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, por força das grandes quantidades de livros adquiridas junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de clube. Ligue área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E tem mais, você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Um apelo aos companheiros que se empenham na divulgação do Espiritismo. Estimados leitores de A Nova Era e ouvintes do Sementeira Cristã, vocês, por certo, já leram e ouviram sobre a situação que enfrentamos com efeito à crise que assola o nosso país. É por isso que rogamos aos estimados companheiros nos contemplem com alguma contribuição voluntária e espontânea, somando com certeza algum valor capaz de garantir a continuação de tais canais. Efetue seu depósito de qualquer valor no Banco 756 Sicob, agência 4321, conta 200 2511 4, ou ligue 1637218282 solicitando o envio de boleto. De nossa parte, os mais sinceros agradecimentos. O Grupo Espírita Lar de Ismália promoverá ciclo de palestras de hoje até o próximo dia 6, com o Dr. Rodolfo Moraes Silva, abrindo o evento neste momento com o seminário Fé, Trabalho e Cura. Amanhã, dia 3, Cassiano Ricardo Pimentel proferirá palestra sobre o tema Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. No dia 4, Antônio Aurélio Betarello, com o tema Amai-vos e Instruí-vos. No dia 5, Edna Honorato, sobre o tema Culpa e Perdão, antecedida de música violão, a cargo de Maciel de Andrade Rosa. No dia 6, Jamil Marcelo Costa, com o tema Paulo Estevão, Roteiro de Vida, antecedida de música, teclado, a cargo de Iris Carrijo. Com exceção do seminário que está sendo ministrado neste momento, todas as palestras serão sempre às 20 horas e as apresentações musicais às 19 horas e 45 minutos. Lembrando que o Grupo Lar de Ismália fica à rua Luiz Magrin,
1280, Jardim Paulistano, Franca, São Paulo. A Casa da Sopa de Restinga realiza um esforço conjunto com os corações de boa vontade em campanha para a reforma do imóvel que a abriga. O evento constitui-se de arrecadação de óleo comestível, cuja venda terá seu resultado revertido em favor da referida reforma. Casa da Sopa de Restinga situa-se à rua Ângelo Felício, número 107, na vizinha cidade de Restinga. Vamos todos colaborar, procurando a escola Stop and Learn, à rua Afonso Pena, 1409, em Franca. Está chegando o dia 15, com a 67ª Semana do Livro Espírita de Franca. A palestra inaugural do evento, às 20 horas, estará a cargo de Leia Fazan, de Araraquara, São Paulo, sobre o tema E por Falar em Educação. Mas a abertura oficial dar-se-á às 10 horas, com uma prece, quando já estará à disposição do público a exposição de vendas, e vendas de livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. A promoção é do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que conta com o apoio da USE, do Instituto Arte e Vida, além da Fundação Espírita Judas Iscariotes, em cujas dependências, cedidas gentilmente, será realizada a semana. Espíritas e não espíritas terão a oportunidade de ouvir palestras proferidas por ilustres oradores de Franca e de outras localidades, como a já citada Leia Fazan, de Araraquara, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, Dr. Rubens Santos Pereira, Dr. Tiago Sindressado e Dr. Rodolfo Moraes Silva, todos de Franca, Dr. André Luiz Bordini, de Ribeirão Preto, e Dr. Júlio Damasceno, do Rio de Janeiro. Todos poderão aproveitar uma semana inteira para adquirir livros espíritas com descontos especiais. A seguir, vamos ouvir uma gravação do nosso companheiro Vicente Benatti apresentando uma breve entrevista. Nós estamos aqui com a doutora Luísa Maria de Souza Siqueira. Luísa, um bom dia para os nossos radiovintes. Bom dia a todos. Como você sentiu a sua participação aqui na 35ª semana, aqui conosco do Instituto Arte e Vida? Eu gostei muito mesmo, fui muito bem recebida, de verdade, todos muito acolhedores, me senti à vontade e fiquei feliz desde a preparação anterior com o grupo que foi criado no WhatsApp. Achei muito importante mesmo e adorei vocês. Muito obrigada. Agora eu queria que você falasse 2 palavras sobre o tema que você abordou, o mundo em transição, né, em transformação. Como você vê esse momento atual, o planeta que nós estamos vivendo? O mundo de transição tem tudo a ver com a família, com o jeito que nos comportamos no lar e na sociedade. Estamos no meio da transição por conta dos nossos próprios atos anteriores e do presente, e cabe a nós mudar esse clima para melhor a partir de nós mesmos, mudando a nós mesmos. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco e renovamos algum bom dia, e o nosso bom dia aos nossos radiovintes do programa Sementeira Cristã. Um ótimo dia a todos, eu agradeço por tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Carmosina, dirigida aos seus queridos esposo e filhos, observando que estes últimos fiquem alertas ante as ilusões da juventude e diz esforçar-se por norteá-los, evocando as bênçãos de Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho.
Bubu, filho da alma. Carlos, esposo do coração. Vanilda querida, estou ajoelhada em espírito, orando de modo a agradecer a Deus e louvá-lo por todas as suas concessões que reconheço não merecer. Este é o momento entretecido com as vibrações da ternura, na qual me transformo em uma harpa, a fim de modular a música do eterno amor, em balada que superou a saudade e o sofrimento. A morte, que parecia haver nos defraudado, tentando separar-nos, equivocou-se, porquanto, nesses quase 6 anos de separação física, jamais estivemos distantes um do outro, graças ao nosso amor imorredouro. Só há vitória entre nós. Eu os acompanho, e ao nosso querido Léo, que atravessa esta fase mais difícil da juventude, em rebeldia injustificável. Observo o filho querido com carinho e tento norteá-lo, de forma a evitar que se comprometa face às ilusões da mocidade. O filhinho sente minha falta e transforma os seus sentimentos em amargura e irritação. No entanto, é portador de excelentes qualidades do sentimento e do caráter. Oro em favor dele, aguardando que as experiências lhe amadureçam o temperamento e ele compreenda o magno sentido da vida. Neste momento, ele espera de nós paciência, bondade e orientação constante. Não desanimemos, nem nos cansemos de auxiliá-lo e compreendê-lo. Tenho ouvido, querido Bubu, as suas interrogações e sentido as suas saudades. Busco atendê-lo, meu moreninho, embalando nos meus braços, e quando você adormece, eu o trago para cá, onde nos rejubilamos. Você, porém, ainda não pôde entender, e somente sente a falta da mãezinha afetuosa que viajou para o país da imortalidade, deixando-o pequenino. Não sofra, meu amor, e procure escutar-me nos seus momentos de soledade e de dor. Você é muito amado, qual ocorre em relação ao nosso Léo, e nunca vocês estarão sem o nosso concurso afetuoso. Estude e cresça, a fim de ser feliz, amparando a humanidade com os recursos do amor e do conhecimento. Mãezinha enxuga-lhe as lágrimas e abraça-o. Carlos querido, aqui estão os nossos afetos desencarnados, entre os quais o meu pai Álvaro, o avô Politano, participando dessa comunhão das almas. Eu o acompanho mentalmente e compreendo as suas apreensões. A visão espiritual difere muito daquela que possuímos no corpo. Refiro-me à visão moral, espiritual da vida e dos seus acontecimentos. O nosso amor é mais forte do que todos os acontecimentos que poderiam talvez abalá-lo. O nosso é um afeto de eternidade, reencontro de luz, apoiando-nos no sentimento de plenitude, e o nosso foi e é um lar de ternura e dignidade. Oro suplicando a Deus que lhe brinde um coração companheiro para o prosseguimento da jornada. Nossos filhinhos necessitam de mãe humana. Não há ciúme entre nós. Pelo contrário, constitui felicidade, pois que acima das aparências paira o profundo sentimento de pureza. Agradeço a Vanilda o carinho com os meus anjos, particularmente com o meu, o nosso Bubu. Você queria, filhinho, que mãezinha lhe viesse escrever, e aqui segue a carta escrita ao ritmo da música do coração, repetindo a balada de Berceuse, de Brahms.
Acorda, filhinho, acorda bem e ama. Amado Carlos, aqui em nossa comunidade espiritual, fui honrada com a oportunidade de trabalhar com espíritos que desencarnam idosos e demoram-se em perturbação. Assim, homenageando a Santa Mãe que me acolheu nos braços. Beijo-a com insistente gratidão e não cesso de bendizer-lhe o nome. Encerro esta página de carinho e vida, envolvendo-os em amor e reconhecimento, suplicando a Deus sustentá-los na travessia carnal. Léo querido e Bubu amado, mãezinha os beija com fé no seu futuro feliz. Abraçando-o Carlos e beijando-o, envolvendo Vanilda em gratidão, afetuosamente, Mozinha, Carmosina Coutinho Politano. CHB Sistemas, atendendo aos setores calçadista e agronegócio. Dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas, ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. A seguir, no Cemitério Cristã, pergunta e resposta. Atendemos hoje a nossa prezada ouvinte Rita de Cássia, que formulou pergunta ao Idefran nos seguintes termos: pode um centro espírita que se diz kardecista cobrar pelo que chamam serviço de orientação espiritual e outras atividades? No Espiritismo, não há nenhum tipo de hierarquia entre os componentes do movimento espírita. Isto é, médiuns, dirigentes, expositores, passistas, pessoas encarregadas das atividades da reunião mediúnica, enfim, nenhuma dessas pessoas tem superioridade sobre as outras pelo simples fato de ocupar uma função na atividade espírita. A única hierarquia que é reconhecida na doutrina espírita é a hierarquia moral. Isto é, aquele que é mais moralizado está acima de quem é menos moralizado. Esta é a única hierarquia reconhecida no Espiritismo, a hierarquia moral. Diz até o Livro dos Espíritos que quando o superior moralmente determina sobre o inferior moralmente falando, esta determinação é irresistível, porque se origina da moral. Isto nos leva a informar, a deduzir, que no Espiritismo não há o profissionalismo religioso, isto é, nenhuma atividade espírita é cobrada. Dentro do Espiritismo nós aprendemos que tudo deve ser dado de graça, como de graça nós recebemos. Aliás, este até é o título do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebestes. Então,
Reafirmamos, no Espiritismo não há profissionalismo de espécie alguma. Não há pagamento por passe, não há pagamento por oração, não há pagamento por estudos, não há pagamento por reunião mediúnica, enfim, ninguém recebe nada por exercer qualquer atividade no centro espírita. Aliás, este até é um característico que deve ser utilizado para se analisar se a casa espírita é bem orientada do ponto de vista doutrinário. A casa espírita, onde se exerce o espiritismo segundo os postulados da codificação kardeciana, não cobra nada por nenhuma atividade que se execute naquela casa. Poder-se-ia perguntar, mas e quando um orador, durante a sua palestra ou após a palestra, vende um livro de sua autoria? Isso não é um profissionalismo? Aí nós temos que analisar dois aspectos. Se ele está vendendo o livro apenas para auferir lucro, aí é profissionalismo religioso e o espírita consciente não concorda com ele. No entanto, se após a palestra o orador expõe os seus livros para serem vendidos ao preço de custo, isto é, para apenas ressarcir os custos com a edição do seu livro, aí já não é mais profissionalismo, porque ele está vivendo com o resultado do seu trabalho numa outra profissão. Ele está vivendo com os esforços que emprega para ganhar o seu dinheiro em outra área. No livro espírita, ele apenas está recebendo o ressarcimento das despesas com a edição. Portanto, em nenhum aspecto no movimento espírita deve haver pagamento, pura e simplesmente pela atividade que está se exercendo. É claro que em algumas circunstâncias é preciso, por exemplo, dividir entre os participantes de um seminário o custo de uma passagem que nós tivemos de honrar, arcar com ela para trazer um expositor para vir aqui à nossa cidade. Isso não quer dizer profissionalismo, porque o expositor está apenas tendo a passagem paga, porque ele de si mesmo não pode pagar. Não quer dizer que ele está vivendo às custas do movimento espírita. Na atividade espírita nós aprendemos que nós devemos viver para a doutrina espírita e não da doutrina espírita. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Não retribuas o mal com o mal. Compreenda o imperativo do bem para que a paz nos esclareça. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. E queremos compartilhar com vocês de uma alegria noticiada agora pelo Vicente Benatti. Sua filha Tânia recebe mais uma alma, menina querida, creio que se chamará Ana Cristina, no seio da nossa sociedade. Parabéns, Tânia. Sementeira Cristã, também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos. E fiquem agora com os nossos irmãos católicos.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.